Aldire por si só, e talvez para mim essa seja a grande diferencial, é que quando a gente pensa em relacionamento com comunidades, pensando no conceito que Lili apresentou aqui de comunidades, então com os parceiros, os demais públicos do território, a gente muitas vezes a gente foca em responder o que está chegando para a gente, apenas no processo de resposta. E eu acho que a verdadeira força desse sistema vai muito além. E a força é realmente em aprender com cada interação que a gente tem, né, no sistema e como é que a gente transforma isso em inteligência corporativa. Então, eu não tenho uma apresentação, eu vou contar um pouco aqui da história, vou deixar um link para vocês no chat com vídeo sobre a Brasília Níquel. De forma bem resumida, a Brasília Níquel é uma empresa que é um projeto de níquel no Piauí. A gente tem um processo inovador de lixiviação de níquel. A lixiviação é um processo produtivo já conhecido em outras commodities, mas na aplicação de níquel em escala comercial, não existe nenhuma empresa nesse momento fazendo, e a gente quer ser aí a primeira empresa a utilizar esse método para a produção de níquel, e o que trazendo aí muitos impactos positivos ambientais e sociais, mas eu vou deixar isso para vocês olharem lá na nossa página, tá bom? Então, trazendo um pouco da experiência da gente em relação a como utilizar as duas ferramentas, né? E partindo do princípio de que relações não são transações, né? Relações precisam ser parte da estratégia da empresa. Como Lili falou, o conhecimento precisa ficar dentro da organização e não com as pessoas. Então, hoje, na Brasília Níquel, eu sou diretora de comunicação e engajamento, e aí na parte de engajamento, eu cuido de todas as relações com comunidades, relações institucionais e governamentais. Então, enquanto líder dessa área, utilizar as duas ferramentas para mim é, acima de tudo, a forma de olhar para essa memória institucional como um ativo, né? Olhar para como a gente está se relacionando com esses públicos. A Brid não faz só esse serviço para a gente, não presta só o serviço do Adir e Agir, e Lili, ela sabe que eu fico brincando, dizendo que ela é a nossa reta social, a reta nossa PC aqui, que trabalha com a gente com projeto e construção, e eu fico brincando que a Brid é a nossa reta social, porque a gente olha para o processo de forma integrada, de forma sistêmica. Então, desde o mapeamento de stakeholders, que é um input muito grande para o processo do Agire e também do Audire, né? Vai e volta. É um caminho em que a gente traz as informações que a gente busca no território, o próprio território traz informações para a gente, e quando a gente está trazendo essas interações com esses stakeholders, a gente também consolida essa inteligência. Eu acho que o grande benefício é esse. Então, eu falei um pouco aqui que eu já tinha trabalhado com o Aldire antes da Brasília Níquel, então ele foi realmente muito útil na época que a gente estava consolidando a nossa relação com comunidades na Bamin. E para minha surpresa, quando eu cheguei aqui há um ano e meio, a Hybrid já estava num processo de conversa com a Brasília Níquel e eu fiquei muito feliz. Então a gente conseguiu fechar o contrato e trazer o Agire além do Aldire. E aí eu queria fazer uma menção a uma experiência que eu tive de 2022 a 2024. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande organização internacional que usava outras ferramentas, mas eram ferramentas para gerir suas relações e gerar inteligência estratégica. E garantir que essa inteligência estratégica ficasse, permanecesse com a organização. Então, quando eu cheguei e o Agile foi apresentado por Patrícia Vasconcelos, da nossa equipe que está aqui com a gente, para mim fez todo sentido pensar como é que a gente pode trazer essa visão estruturada de longo prazo sobre quem são as pessoas com quem a gente conversa, como é que a gente se relaciona com eles e o que é que a gente precisa aprender com essas relações. Então, hoje, a gente está ampliando vamos dizer assim, o uso do Agile. A gente estabeleceu, a gente, como eu falei, é uma empresa, né, é um projeto, então a gente está estabelecendo as nossas fundações agora em termos de governança social. A Aldir e a Agir são parte fundamental desse processo. A gente também construiu políticas, procedimentos. Então, esse ano foi um ano muito focado em trazer a base para a nossa atuação. E quando eu cheguei aqui dessa organização internacional e eu pensei, nossa, a gente tem a possibilidade de manter esse conhecimento, é muito interessante, porque eu vou dar um exemplo. Hoje a gente conversa com uma pessoa do poder público para tratar de um tema
qualquer relação que a gente vai fazer, qualquer reunião que a gente vai ter com essa pessoa, esse stakeholder, a gente consegue entrar no sistema antes, entender como é que está, o que é que está acontecendo, quem são as pessoas que estão conversando, qual foi a última interação, o que foi que teve de encaminhamento da última interação. E quem trabalha com stakeholder sabe da importância de você chegar nessas reuniões muito bem fundamentados, né, com as informações que precisam ser passadas. Quem é de comunicação e relações públicas aí sabe também da importância da gente chegar preparado para esses encontros, principalmente quando a gente trata de poder público. Então, eu acho que essa plataforma de gestão de stakeholders nos dá a possibilidade de ver as relações de forma sistêmica e não isolada. Então, não é a área de licenciamento que está em conversa com o órgão ambiental apenas. É a área de licenciamento que está em conversa com o órgão ambiental, mas tem uma área de projetos que está no campo, que também está tendo um outro contato com técnicos quando tem visitas, também a área de relações institucionais e governamentais, que está indo falar com o governo de estado sobre outro assunto, mas que pode puxar ali todas as informações de cada interação com cada secretaria para chegar mais bem preparado nessas conversas. E aí, quando eu penso nos benefícios de ter o Audire e o Agire trabalhando juntos, eu penso muito no que, e aí me permitam repetir tudo que já foi falado aqui, eu fiquei com esse desafio de falar por último, então eu vou ser repetitiva, mas eu acho que tem alguns benefícios que são muito importantes, como o histórico, né, corporativo. Então, a memória das relações fica com a empresa, mesmo quando as pessoas mudam, mesmo quando as pessoas mudam de área ou mudam de empresa. A gente sabe da dificuldade do setor. Recentemente, no Exposibran, a gente teve uma palestra muito interessante falando como é difícil contratar pessoas que estão no mercado, na indústria de mineração, né? A gente sempre rouba da outra empresa. Então, a dança das cadeiras ela é muito constante. Então, é muito bom ter esse histórico corporativo. É a base das decisões. Então, esses dados que estão nesse histórico corporativo, eles ajudam a gente a planejar, a priorizar e agir com foco. Renatinha apresentou aqui para vocês a interface da ferramenta, e ali vocês podem ver como a gente consegue olhar um pouquinho mais de cima, né, de uma forma mais sistêmica, mais ampla, e integrar as ações que a gente tem junto ao território, sejam elas obrigatórias ou voluntárias. Então, essa análise cruzada, no momento que a gente conecta informações, a gente identifica padrões, como já foi dito aqui, a gente identifica riscos e oportunidades, é realmente o que faz diferença para uma gestão estratégica, né? Então, a gente passa a medir a nossa interação, como a gente está interagindo, de que forma a gente está interagindo e o impacto dessas interações. E isso gera transparência e confiança. Então, eu acho que organizando as informações dentro da empresa, a gente fortalece nossa credibilidade junto às comunidades e junto a todos os outros stakeholders com quem a gente se relaciona. Então, eu entendo que os sistemas trazem dados fundamentais para a estratégia social e são verdadeiros termômetros de nossa gestão. Né? Então, a gente começou agora, para a gente tem sido muito importante fazer isso desde o início. Eu vou contar um caso aqui, Lili, não sei se eu posso contar, então eu não vou citar os nomes, mas logo quando a gente estava prestes a divulgar o número do Fale Conosco, que é o Audire em nossa comunidade, uma outra empresa precisou de forma emergencial usar o número, porque já estava todo pronto e estava vivendo uma situação ali de uma crise, precisou utilizar e a gente obviamente cedeu, a gente atrasou um pouco o nosso processo para garantir que outra empresa pudesse mediar a situação que estava sendo vivida. Todo mundo aqui já viveu crise em mineração, é algo que faz parte da rotina. Então, quando eu olho para uma situação como essa, de uma empresa que precisou estabelecer esses sistemas, diretrizes, a forma de se relacionar na urgência, e eu vejo a gente que está desde o início aí, desde 2024, junho de 2024, que a gente começou essa conversa com a Bride, e que eu olho para como os nossos indicadores têm avançado, como a gente tem conseguido não só avançar na melhor forma de se relacionar com a comunidade por meio do Audire, mas também na estratégia que a gente está tentando construir internamente para todas as lideranças. Na parte do Agire, eu acho que é uma tendência que a gente precisa estar muito atento, porque é dessa forma que a gente consegue antecipar os riscos e planejar as ações preventivas, né? Então, quando a gente está vendo ali, o investidor está perguntando, essa máquina que a gente vai comprar que vai resolver aquele problema ali, é exatamente sobre isso. E isso está lá no Algire, mas podia estar no Audire, mas podia estar no Agire também. Então, a gente está tendo uma relação ali com uma instituição ou com o governo, e de repente a gente olha para todas as relações e é ali que a gente consegue ver
como é que a gente pode aplicar essa inteligência social integrada. Eu já falei, né, que a Brid é a nossa reta das relações, então não só o Audire, o Agire, mas a Brid faz nosso mapeamento de stakeholders, iniciou agora um processo de baseline para a gente, está fazendo teste de materialidade para o relatório de sustentabilidade, e aí quando a gente consegue olhar para toda essa integração, para além do Audire e Agire, eu vou um pouquinho além, viu, Lili? Para além do Audire e Agire, um avanço técnico, né? É uma mudança cultural dentro da empresa. Então, isso fortalece a Brasília Nickel como empresa que aprende com stakeholders, com seu território, que garante que essas decisões sejam baseadas em dados, em evidências e em aprendizado contínuo, e não apenas no simples fato de o que é que eu preciso responder ou no simples fato de o que é que eu preciso registrar para ficar aqui que eu falei com o X stakeholder do governo, né? Porque no final de contas, gente, inteligência social é isso, né? É transformar cada uma dessas interações em conhecimento e cada um desses dados em decisão estratégica. E eu acho que a grande oportunidade que o Audire e Agire e todos os outros recursos que a gente usa que a gente contratou com a Brid é o que faz da gente conseguir olhar para o território, para as nossas interações, e aí eu não estou falando território só local, eu estou falando todas as interações que a gente tem com partes externas, de uma forma integrada, de uma forma coesa e coerente.